Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 25 de outubro de 2022, terça-feira. Estamos aqui para mais uma palavra, para nos edificar, nos fortalecer. Quero agradecer a vocês que já se inscreveram no canal. Se você não está inscrito, se inscreva, junte-se a nós. Aqui abaixo tem um botão inscrever-se. Clique nele, acione o sininho porque aí todas as vezes que sair um vídeo novo no canal, você é notificado e você pode se alimentar, desfrutar, né, desse maná do céu. Também quero pedir, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, os dados da conta, a chave do Pix estão aqui na descrição do vídeo, logo aqui abaixo. Você pode enviar a sua contribuição, que será de grande valia para nós. Amém? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Eu quero ler com você o texto que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Vou repetir. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Tem uma outra versão que diz assim: lançando sobre ele todos os seus cuidados. A versão amplificada diz assim: lançando sobre ele todos os seus cuidados, todas as suas ansiedades, todas as suas preocupações, de uma vez por todas, porque ele se importa com vocês afetuosamente e cuida de vocês cuidadosamente. Essa é a versão amplificada. Sabe, queridos, nós precisamos, de uma vez por todas, entender que preocupação é algo completamente inútil. É tempo perdido. É energia perdida. Preocupar é totalmente inútil. E eu sei disso, querido, porque quando ainda era jovem, mais jovem do que sou hoje, eu me lembro que ali por volta dos 17, 18 anos, eu fui diagnosticado com o princípio de úlcera gástrica, por causa de perfeccionismo e de preocupação. Eu era muito preocupado, né, com resultados, com sucesso, sabe, de fazer as coisas tudo certo, e era meio que perfeccionista. E isso me trouxe esse mal que quando criança eu tive contato com a palavra de Deus, mas eu me afastei um tempo, e aí naquela época eu aprendi algo que foi vital, e hoje com a palavra de Deus, com esse versículo que eu li aqui, e depois eu tenho outros versículos que eu posso passar para vocês, eu aprendi a lidar com esse assunto e nunca mais tive nenhum problema, nem de úlcera, nem de nada, nem de coisa nenhuma. Eu aprendi um provérbio que é dito, que é um provérbio chinês, eu não sei se é verdadeiramente, mas eu vou dizer para vocês. Esse provérbio chinês ele diz assim: se o problema tem solução, para que se preocupar? E se o problema não tem solução, para que se preocupar? Ou seja, preocupação não resolve problema, querido. O que resolve problema é ação, é decisão, é atitude. Então, eu sei que a preocupação, a pessoa que tem esse tipo de problema, essa fraqueza, né, em se preocupar, ou poderia dizer até que a palavra diz que isso é pecado, né, porque se a palavra fala para a gente não se preocupar e a gente está se preocupando, nós estamos desobedecendo a palavra. E pecado, que não é... Muitas vezes as pessoas associam pecado a impureza sexual, a roubo, outras coisas. Não, mas quando a gente sabe o que é certo e a gente não faz o que é certo, nisso a gente peca. Pecado no original, no grego, significa errar o alvo. E a gente está errando o alvo quando a gente anda preocupado. Por quê? Porque Deus não quer que a gente ande preocupado. E isso pode ser um hábito que a gente adquiriu, né? Um estilo de vida que a gente adquiriu e que precisa ser quebrado nas nossas vidas. E nem sempre quebrar esse hábito, esse vício, é fácil. Mas Deus está nos orientando aqui em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lance sobre ele todos os seus cuidados, todas as suas ansiedades, todas as suas preocupações, de uma vez por todas, porque ele se importa com vocês afetuosamente, e cuida de vocês cuidadosamente. Sabe, queridos, se Deus fala que nós devemos lançar sobre ele, se nós temos consciência que para Deus não existe impossível, que tudo é possível para Deus, nós podemos andar sem preocupação. Agora, tem que ter uma atitude minha, estar disposto a abrir mão da preocupação. Não, eu não vou me preocupar. Se a gente tomar essa atitude,
de abrir mão da preocupação. Eu me recuso a me preocupar. A gente pode entrar numa outra atmosfera, numa outra atitude, uma atitude de alegria, uma atitude de contemplação, de confiar em Deus e desfrutar da vida e desfrutar daquilo que Deus já nos proporcionou, enquanto a gente deixa que Deus, porque nós já lançamos sobre Ele as nossas preocupações, que Deus resolva aquilo que nós não podemos com a nossa capacidade natural. Esse versículo não está dizendo para a gente jogar tudo na mão de Deus e deitar numa rede, não é isso, querido. Existem coisas que é da nossa competência e da nossa capacidade de resolver, mas existem coisas que extrapolam a nossa capacidade, e aí a gente não precisa ficar preocupado, porque geralmente as coisas que a gente pode resolver, a gente resolve. Isso não causa preocupação. Mas aquelas que a gente não pode, às vezes a gente fica preocupado, se atormentando, né? E não precisa disso. Podemos lançar sobre Deus. Sabe, querido, Deus é soberano, Ele está sentado no seu trono e Ele não se agita, Ele não se exaspera, Ele não se desespera. Então nós podemos lançar sobre Ele, porque para Deus tudo é possível. Lançar sobre Ele as nossas preocupações, as nossas ansiedades e não se preocupar. Quando a gente, sabe, que a gente para e observa a preocupação de um ponto de vista realista, a gente vê o quanto a preocupação é algo completamente, totalmente inútil. Sabe por quê? Porque a mente da gente fica girando em torno de um problema, procurando respostas que às vezes nós não temos e nenhum ser humano tem, talvez apenas Deus tenha a resposta. E a gente fica ali, ó, a nossa mente vagando, girando, nos atormentando, e isso pode até causar doença. Nós até podemos pensar, refletir, ponderar sobre alguma coisa, alguma situação que a gente esteja passando e pedir sabedoria a Deus. Podemos, mas nós não temos a permissão de Deus para andar preocupado acerca de qualquer coisa. Por quê? Porque Deus já disse para nós, lançando sobre Ele todas as nossas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós. A preocupação, querido, causa tormento. A preocupação causa insônia. A preocupação deprime. Nós não precisamos andar nesse tipo de coisa. Quando a gente se preocupa, a gente se atormenta. Deus não quer isso para nós. Nós podemos orar e pedir ajuda para Deus, para nos ajudar a não nos preocuparmos. Mas, acima de tudo, nós precisamos tomar a decisão de colocar a nossa mente, focar a nossa mente em outra coisa que não seja o problema. Nós precisamos nos recusar, queridos, a não se preocupar, e nós precisamos tomar a decisão de confiar em Deus. Porque quando nós tomamos a decisão de não se preocupar e confiar em Deus, nós estamos liberando Deus para agir em cima daquilo que nós estamos precisando. Em Mateus capítulo 6, no versículo 27, Jesus diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Côvado aqui, a medida, é uma unidade de medida no Antigo Testamento, significa mais ou menos 44 centímetros. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Ninguém, querido. A preocupação não resolve nada. Portanto, queridos, pense quanto do seu tempo é desperdiçado, o seu tempo mental é desperdiçado com preocupação, racionalizando, calculando, ou até mesmo tendo medo de coisas que nem aconteceram e que talvez nem aconteçam, porque a maioria das preocupações que nós temos, já foram feitas estatísticas a esse respeito, dizem que a maioria das preocupações que acomete o ser humano, muitas delas nem chegam a se concretizar. Só que a tormenta aconteceu. E às vezes a gente gasta mais tempo com preocupação do que com qualquer outra coisa. Com oração, com alegria, com o desfrute daquilo que Deus já nos deu.
E aí, isso acaba trazendo um transtorno danado para as nossas vidas. Deus não quer isso, querido. Você crê que Deus pode todas as coisas? Você confia, querido, que Deus pode resolver aquilo que você não pode? Então, Ele está te convidando hoje. Lança sobre Ele todas as suas ansiedades, todas as suas preocupações. Confia. Confie nele, querido. Ele cuida. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Sabe, quando nós tomamos consciência do poder infinito de Deus, que Deus, querido, Ele pode todas as coisas, tudo é possível para Deus. Nada, querido, nada escapa do poder de Deus. Ele pode fazer muito além do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos ou imaginamos, querido, conforme o seu poder que opera em nós. Nós só precisamos crer que Ele opera e oremos. Pai, eu não dou conta, me socorre. Eu lanço sobre o Senhor agora esse problema e eu me recuso a me preocupar. E eu vou me alegrar no Senhor e vou celebrar a tua bondade, eu vou celebrar a tua fidelidade, eu vou celebrar o teu cuidado comigo. Se alegre, querido. E Deus entra nessa causa. Pergunto para você, o que tem te preocupado? O que é que tem te preocupado? Você crê, querido, que Deus pode cuidar de você? Que Deus é capaz de cuidar de você? Você crê que Deus pode fazer o que você não pode fazer? E que Deus pode trabalhar em qualquer situação que você esteja passando para que tudo coopere para o seu bem? Como diz a palavra, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você confia? Então, querido, permita, se dê permissão para não se preocupar. Tome uma atitude. Eu não vou me preocupar. Eu vou confiar em Deus, eu confio em Deus. Comece a declarar a sua confiança, comece a declarar o seu amor a Deus. Sabe, busque na palavra promessas de Deus a respeito daquela situação e coloque diante de Deus. Pai, a tua palavra diz isso. Eu confio no Senhor e eu confio na tua palavra. E eu descanso nessa tua promessa, porque o Senhor é fiel para cumprir aquilo que o Senhor prometeu. Amém, queridos? Faça com que a sua confiança em Deus seja maior do que a sua preocupação. Você vai ver Deus agindo. Grande será a sua vitória. Muitos serão seus testemunhos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Pai, te agradeço por cada um que está ouvindo aqui esta palavra e que essa palavra seja, Pai, um alento, um alimento, um desafio, um despertar de uma nova atitude nas vidas dos meus irmãos que estão assistindo e que essa palavra penetre na mente, no espírito e no corpo dos meus irmãos como um bálsamo do Senhor, trazendo alívio, trazendo refrigério e trazendo força para reagir no Senhor. Assim eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Pai, te agradeço por cada um dos pedidos que nós já colocamos aqui e que já oramos antes deste vídeo. Te agradeço pelas tuas respostas, Pai. Hoje tivemos vários testemunhos na nossa reunião de oração, de respostas do Senhor, como sempre tem acontecido, vários testemunhos de respostas, e nós somos gratos a Ti, Pai. Reconhecemos a Tua boa mão nos ajudando. Te agradeço por cada um que está assistindo esse vídeo e por cada um da Vida Plena, membros da Vida Plena Ministério Internacional, e sobre cada um da Vida Plena Ministério Internacional, sobre cada um que está assistindo e seus familiares, eu declaro salvação, libertação, cura, paz, alegria, harmonia, provisão, proteção, livramentos e prosperidade do céu, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fiquem na paz. Até a próxima.